Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu aqui, Otávio Leal, Prem, sempre com muita alegria falando com você. Aqui está o meu amigo Tiago, e hoje eu vou estar falando sobre as casas astrológicas, que são áreas externas da vida e que têm relação com o motivo exterior, o motivo na nossa vida para encarnarmos. Essa aula faz parte de uma aula de astrologia, de tarô, então até eu falo aqui para o meu amigo Tiago, essa aula você já teve, eu vou fazer um reforço aqui, vou gravar para quem não conhece as casas astrológicas. Para isso eu estou aqui com o mapa astrológico do Brasil, e a partir dele, desse mapa, eu vou estar compartilhando contigo informações a respeito do seu próprio mapa também. Então, quem tem um mapa astrológico, e isso hoje é facilmente imprimido em sites especializados na internet, você pode ter o teu gráfico, você pode ter o teu mapa nessa lição agora, e você vai acompanhando. Vai ser uma aula mesmo, onde eu vou estar te ensinando como você pode interpretar o teu mapa, saber um pouco mais dele. E, Lígia, muita gratidão aqui pela tua colocação aqui no YouTube. Ela está pedindo para se dar um barra limpa. Eu chamo esse gesto de barra limpa, que é um plano da natureza. É o alto astral. E aqui nós temos o baixo astral. O alto astral é o chamado plano dos anjos, dos devas, dos seres de luz, dos nossos mentores positivos. E o baixo astral está relacionado com tudo aquilo que é encosto, miasmas, shedins, debuques e um monte de energias negativas. Deixa eu abrir um pouco mais aqui isso. Então, boa noite a todos que estão aqui comigo. Vamos lá, mapa astrológico na mão, quem quiser, e vocês vão aprender bastante hoje sobre a astrologia e sobre o mapa do Brasil especificamente, ok? Então, vamos começar um pouquinho d'água. 1, 2, 3, gravando. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti significa paz. Quando eu entoo 3 vezes esse mantra Shanti, eu declaro paz no meu corpo físico, eu declaro paz no meu corpo mental, que é tão importante de trazermos paz nesse momento mundial para o mesmo, e declaro paz também espiritual. Shanti, Shanti, Shanti. Esse é um mantra que você pode utilizar em todos os momentos da vida. Hoje eu vou aqui conversar contigo sobre as nossas casas astrológicas, que são áreas externas da nossa vida. Quando nós olhamos um mapa astrológico, e aqui eu tenho o mapa do Brasil, todas essas áreas aqui circulares são casas, são áreas da minha vida, da tua vida, da nossa vida, que dentro do ponto de vista da astrologia reencarnacionista, kármica, nós temos um dharma, uma missão em cada uma dessas casas, em cada uma dessas áreas. Então, note, na astrologia, nós temos um signo que representa o centro do meu ser, a minha energia vital, a minha alma, por que não meu espírito, aquilo que é chamado de a missão principal da nossa vida, que é o nosso sol, também chamado nosso signo. Quando nós olhamos o mapa, é fundamental que nós realizemos o dharma do nosso signo.
Temos também na astrologia a nossa lua, que representa as nossas emoções. Temos Mercúrio, que é a nossa forma de pensar. Vênus, que é a nossa forma de amar. E Marte, que é a nossa forma de agir. Então, repetindo, o Sol, que é o teu signo, é o teu ser. A tua lua é as tuas emoções, e a lua na astrologia me dá muitos dados de vida passada, de vida pretérita. Aí temos Mercúrio, que é a nossa forma de pensar, Vênus, nossa forma de amar, e Marte, nossa forma de agir. A astrologia, você sabe, eu sou um apaixonado por ela. Eu vejo na astrologia uma das ciências psíquicas da alma mais contundente, mais rica e mais significativa para que tenhamos uma vida mais feliz, com propósito, uma vida que deixemos legado. Mas, além dessas funções psicológicas, que é o meu ser, o Sol, minhas emoções, a Lua, pensamento Mercúrio, sentimento Vênus e ações Marte, nós temos as nossas casas astrológicas no mapa, que são em número de 12 áreas da nossa vida, e que essas áreas representam o cenário na nossa evolução. Quando eu penso, por que eu encarnei nesse corpo-mente? Na questão interior, para realizar bem o teu signo, o teu ser, mas exteriormente, para viver essas casas astrológicas que representam um cenário de vida. Cenário, você imagina um teatro, existe o ator, existe os outros atores que vão contracenar comigo, mas existe um cenário. E esse cenário, que são em número de 12, um deles é a questão financeira, o outro o ideal de vida, o outro a comunicação. Temos ainda um cenário que é o casamento, o outro que são filhos, o outro que é a sexualidade. Então, é um cenário, e quando nós vamos interpretar esse cenário, o primeiro ponto a ser interpretado é o teu ascendente. O que, que é um ascendente? Ascendente é a forma de você se mostrar para os outros, a forma de você se colocar para os outros. O ascendente ainda é o seu impulso. Ou seja, sabe aquelas situações aonde você não tem como parar para pensar e você age por impulso? Você age pelo teu ascendente. Ascendente é a tua persona. Persona é o personagem. E eu gosto muito de falar do meu caso, que é muito nítido isso. Eu sou libriano interiormente, então alguém que busca o equilíbrio, a justiça, a espiritualidade, a harmonia, mas exteriormente eu sou ascendente leão. Então, você que me vê, você sempre verá o leão. Você não olha, não consegue notar o meu íntimo. A mesma coisa se refere a ti. Você tem o teu sol, que é o teu íntimo, que é o teu signo, e o teu ascendente, que é como você se mostra para o mundo. É a tua vitalidade, é o teu impulso, é a tua máscara para vencer na vida. É com o ascendente que nós nos realizamos na vida, que nós conseguimos ter uma vida com sentido. E o ascendente, ele tem relação também com tudo aquilo que os outros vão ver em mim, mesmo que às vezes eu não acredite que estou mostrando. Então, por vezes, eu penso que eu mostro algo para o mundo, mas as pessoas vão me ver de acordo com o meu ascendente. O ascendente também fala do corpo físico, fala de como eu vou me vestir, corte de cabelo, ou não, né? Nós podemos tirar todo o cabelo, como um monge budista, como a minha mestra, a monja Coen. O ascendente mostra as situações onde eu ajo muito rápido. E para mim me realizar na vida, eu vou usar o ascendente, usar o ascendente. Por isso que é muito comum se falar que existe tempos na nossa vida, idades específicas que nós usamos o ascendente. Principalmente quando nós começamos a nossa realização profissional. Quando eu começo a lidar com o mundo para vencer no mundo, eu começo a usar esse
ascendente. No final da vida, depois da meia-idade, eu abandono o ascendente e passo a ser o meu sol. No caso do Brasil, o ascendente do Brasil é o ascendente peixes. Isso é controverso, na minha opinião, é peixes. Que o Brasil, quando nós olhamos do lado de fora o Brasil, o europeu olha o brasileiro ou o americano, ele vê muita espiritualidade, muito samba, muita dança, infelizmente muitas drogas também. O outro lado do mundo olha para nós e vê muita luz, porque isso é peixes, mas vê também muitas trevas. Um país violento, injusto, um país que tem os maiores impostos do mundo, mas muito pouco oferece, mas ao mesmo tempo com muita espiritualidade, com uma compaixão pelo próximo. Isso foi muito visto na época da pandemia, pelo povo, um ajudando o outro. Então, no caso do Brasil, ele é do signo de Virgem. Então, é muito comum falar, o brasileiro é muito trabalhador. É claro que tem vários países também que têm características de trabalho muito fortes. Mas o Brasil é de Virgem e exteriormente é de Peixes. Então, o que ele mostra para o mundo são os jogos como o futebol, o samba, as danças. Aí a espiritualidade. O ascendente também, quando nós olhamos para ele, ele fala do nosso rosto, das nossas feições, da expressão facial também, de como eu uso as mãos, por exemplo, para me movimentar, para me mexer, além do que o ascendente, ele acaba mostrando, para o mundo como que eu vou lidar com esse mundo. Então você tem que aprender a usar a força do teu ascendente. Se teu ascendente é touro, é a força do afeto. Se o teu ascendente é gêmeos, é a força da comunicação. Se o teu ascendente é sagitário, é a força da expansão, de ir atrás daquilo que você deseja. É muito importante, quando falamos do signo, que nós também entendamos esse aspecto do ascendente. Deixa eu diminuir a luz aqui um pouco, por falar no que eu mostro para o mundo, está muito claro aqui. Então, estuda a tua imagem, estuda o teu impulso. E o ascendente no mapa, quando você vê, é a chamada casa de número 1. Essa que está aqui, casa de número 1. Logo abaixo, nós temos a casa 2. As casas são áreas externas da nossa vida. A casa 2 é a casa dos valores, do dinheiro, da segurança também. A casa 2 tem relação não só com ganhar dinheiro, mas com o sentido de posse. Então, quando nós falamos de prosperidade, eu dou cursos de prosperidade, eu dou presencial e online, com o que eu aprendi com Gasparetto, com Laíri Ribeiro, com Louise Ray, com o Osho. E quando se fala de prosperidade, por vezes eu tenho que olhar no meu mapa como que os valores financeiros, como que a posse, a segurança, a matéria, como que aquilo que eu poderia chamar de eu tenho chega a mim. E quem mostra isso é a casa 2. No mapa astrológico, a casa 2 é aquilo que você possui, é aquilo que você tem. Ela tem relação também com os teus instintos de sobrevivência. Então, a casa 2 vai falar como que você gera elementos para ter sobrevivência, para ter segurança. E podemos falar também que a casa 2 ela é uma casa das nossas propriedades, daquilo que eu tenho. É a casa da possessividade, a casa do manter, do ter e também manter. É lógico que se eu tenho um peixes na casa 2, provavelmente eu vou ter dificuldade em reter. E talvez eu ganhe dinheiro através da fé, da oração, da meditação e talvez com drogas também. Porque aonde tem peixes, nós temos um lado bem complicado no nosso mapa. Ah, temos que ver também, essa pergunta chega aqui a mim, no teu mapa astrológico tem uma casa que está o teu Sol. O teu Sol é um planetinho, no Brasil o Sol está na casa 7,
na casa da sociedade, eu vou falar da 7 já já. Então, a casa que está o mapa, que está o Sol, no teu mapa astrológico, ela é a mais importante. Ela é a mais importante. É claro que num curso de astrologia, eu abordo isso, aqui no curso de astrologia, eu abordo isso, preciso de bastante tempo para abordar a casa que está o teu Sol, que é a casa mais importante. O meu está na casa 2. Então você pode falar: "Otávio, você é muito materialista, só pensa em dinheiro, em business, em negócio". Não, porque a minha casa 2 está em Virgem. Então, a minha segurança vem do meu trabalho, da minha capacidade de trabalhar. Enquanto eu posso trabalhar, desde muito jovem, quando eu quis fazer karatê, eu não quis pedir bolsa nem desconto, eu polia carros para conseguir fazer karatê. E depois a academia aumentou muito o preço, eu fui trabalhar na academia. Eu era recepcionista da academia de karatê, foi meu primeiro emprego, tinha uns 16 anos, e eu podia fazer as aulas de graça. Meu professor era um japonês, Shinzato, muito sério, não tinha conversa. "Você quer fazer? Quer uma bolsa?" Eu falei: "Quero". "Não dou", ele disse, "não dou bolsa nenhuma. Você vai ter que trabalhar aqui". Japonês é assim, não é? Japonês tem essa coisa assim, se vira. E eu aprendi isso, a desenvolver os meus valores vêm do meu trabalho. Mas a casa 2 ela é das finanças, das aquisições, pode ser que você tenha, em vez de dinheiro, você tenha livros, ou você tenha propriedades, ou você tenha muito conhecimento. A casa 2 ela é a base daquilo que me deixa com os pés no chão. Então, nota que bonito, a casa 1, que é o teu ascendente, é teu impulso, é a forma de lidar com o mundo, é a forma de vencer exteriormente na vida. Exteriormente. O teu sol é a forma de lidar com o teu interior, teu signo, o ascendente com o exterior. E às vezes existem pessoas que têm tanto o ascendente quanto o signo o mesmo. Então é como se elas não tivessem máscaras, como se elas não tivessem essa proteção. É claro que no mapa astrológico nós temos que olhar vários elementos, não é? O mapa do Brasil ele tem o ascendente Peixes, mas ele tem Plutão na casa 1, que é uma posição astrológica. Plutão. E esse Plutão na casa 1, o que, que ele faz? Ele faz com que o Brasil renasça o tempo todo. Ora está muito bem, depois desaba, ora entra num período de equilíbrio, depois uma crise única. Tem essas flutuações. É como se o Brasil renascesse o tempo inteiro, principalmente exteriormente. Depois nós temos a casa 3, que é a casa da comunicação. Comunicação, expressão. A casa 3 é a casa da nossa mente. E é a casa dos nossos primeiros estudos, dos irmãos, do ambiente que nos cerca. Por exemplo, eu vivi sempre numa vila, uma vila sem saída, em Moema. Moema, que era o bairro mais lindo de São Paulo quando eu nasci. Hoje, para mim, é um bairro que se perdeu muito, é uma floresta de prédios. Aliás, o ser humano ainda não entendeu que talvez um dia a gente vá comer tijolos, comer asfalto, porque tudo é destruído para construir arranha-céus e as pessoas acham lindo isso. Mas a minha infância, que é a casa 3 foi muito legal. Eu tenho em Libra a minha casa 3. E a minha infância, a casa 3 fala da tua primeira escola, primário, pré-primário, fala das primeiras palavras, da primeira educação, do quarteirão, dos amiguinhos mais próximos. Às vezes, quando nós, astrólogos, interpretamos um mapa para uma criança, nós temos que olhar a casa 3 dela, que são os parentes, a vizinhança, que é também os arredores, e é o nosso corpo mental. Para entender a nossa mente, nós temos que olhar Mercúrio no mapa astrológico, que é um planeta, e olhar também exteriormente a casa 3, principalmente quem tem irmãos. É lá que você encontra os teus irmãos e como você raciocina, como você intelectualiza, como você se comunica com o mundo. Hoje tem muitos cursos de comunicação na internet, comunicação
nas redes sociais, mas você tem que ver quem é você. E o astrólogo tem que mostrar isso para o outro. Outro dia, um grande amigo meu, o Valfredo, falou para mim: Otávio, eu quero que você me ensine a falar com as mãos, como eu falo. Ora, mas eu sou ascendente leão, esse é o meu jeito. Ele falou brincando, esse é o meu jeito. Qual o teu jeito de se expressar para o mundo? Essa é a casa 3. É uma casa também dos estudos mais superficiais. Eu vejo na minha área de terapias, por exemplo, terapeutas tântricos. Existem formações muito longas e seríssimas de terapeutas tântricos. Eu sinto que a minha é. E existe algumas que você se forma em um final de semana. Então, esses cursos pequenininhos na minha área de terapia são cursos introdutórios, né? Eu não creio que ninguém vai ser um terapeuta nem mediano com cursos muito rápidos. Mas essas formações são casa 3. Quero fazer um curso para ter uma ideia de doing, automassagem, casa 3. Fazer um curso de inglês para se virar no exterior, casa 3. Uma faculdade de letras, uma faculdade de inglês, aí é casa 9. Agora vamos falar da casa de número 4. 4. A casa 4, ela tem relação com a base da nossa vida. Então, por exemplo, a casa em que eu nasci, nós nascemos num hospital, claro, mas a casa que eu nasci, o lar que eu nasci, é a casa 4. Os primeiros contatos com nossa mãe, os primeiros contatos com o nosso próprio corpinho, se tocar. Tanto que a casa 3 também é da pátria, é do lar. A casa 4, perdão, do Brasil está no signo de Gêmeos. Então é muito confuso, porque a pátria brasileira tem características geminianas. Ora amamos, ora não gostamos. É muito confuso o que é o Brasil. E essa energia geminiana, ora eu agradeço por estar aqui, ora eu falo, nossa, quanta coisa errada que tem aqui. Aliás, o Brasil, por ser ascendente peixes, é o que eu falo, né? Ascendente peixes tem o melhor de todos os mundos e um dos piores de todos os mundos. Por isso que nós devemos escolher muito bem no Brasil o lugar onde nós vivemos. Isso é muito importante, o lugar onde nós vivemos. E isso é as casas astrológicas. Qual o meu lugar no mundo? São as casas que vão falar. Tanto que no meu mapa astrológico, os que eu gravo, que é o meu trabalho como astrólogo, eu enfatizo muito as casas astrológicas. Porque às vezes nós podemos viver uma vida que não é nossa. A casa 4 ela fala da casa, ela fala do lar, do ambiente doméstico e dos nossos pais também. Do pai mais importante, que é, normalmente, a mãe. Então, a casa 4 fala da nossa mãe. Quando nós falamos da mãe interna, como eu sinto a minha mãe, é a lua astrológica, a lua. Mas exteriormente, como eu vejo a minha mãe, as características da minha mãe ou do pai mais importante, é a casa 4 que vai falar isso. Então, a casa 4 ela se refere à família. A família que me criou, que me gerou, e a família que eu vou gerar se eu tiver família. E a casa 4 fala do lar também. Eu tenho a casa 4 em Escorpião. Escorpião, no teu mapa astrológico, você tem Escorpião em algum lugar. Em algum lugar você vai ter o signo de Escorpião. E nesse lugar onde está o Escorpião é muito confuso. Você pode ter Escorpião no casamento, você pode ter na amizade, você pode ter Escorpião no trabalho, mas aonde você tem Escorpião é o caos. Existem segredos, situações mal contadas, não o signo de Escorpião. Todo mundo tem os 12 signos, todos têm os 12 signos do zodíaco. É importante você entender isso. Você tem os 12 signos, mas aonde tem escorpião no teu mapa, ali é uma área bem caótica. E eu tenho na casa 4. Então, segredos com o pai, questões sexuais de familiares que não foram bem resolvidas. Minha mãe conta que provavelmente um bisavô meu se suicidou
Tudo isso a gente vê na casa 4, porque a casa 4 do Brasil, então, é em Gêmeos, que é essa confusão. Mas a casa 4 é a base da tua vida, é a tua raiz. A casa 4 ela tem uma ela é chamada de fundo do céu também, porque quando nós nascemos, se eu olhasse para baixo, a casa 4 é a parte que está embaixo do meu ser, e ela representa a minha origem, e representa muito da minha energia psíquica. Você sabe que na astrologia reencarnacionista, a casa 4 e a Lua falam de vida passada, de vida passada. Então, por exemplo, casa 4 em Libra, se você tiver, você vai buscar equilíbrio, paz, harmonia, beleza em casa, porque Libra é assim. Não é que você é de Libra, é a tua casa 4 em Libra. Aí a casa 5, que é a casa da criatividade, da brincadeira, da expressão. A casa 5 é a casa dos filhos, para quem tem filhos. Se você não tem filhos, é a casa do namoro também. O mapa, ele tem uma visão muito interessante, porque tem uma casa que é do namoro, que é a 5, tem a casa dos relacionamentos profundos, que é a 7, tem a casa da sexualidade, que é a 8, do sexo, e tem a casa dos amantes, daquilo que é escondido, que é a 12. Olha quantas questões de relacionamento. A 5, a 7, a 8 e a 12. Eu vou falar delas já já. Mas a casa 5 é dos prazeres, da diversão, da alegria. A casa 5 do Brasil está em Câncer. Então, o brasileiro se diverte muito como? Almoço em família, crisma, batizado, chá de bebê, chá de cozinha. Agora inventaram outro chá, né, para ver qual o sexo da criança. Dia das Mães, que vai todo mundo para um shopping. O brasileiro puxa um pouco isso do italiano, sempre a coisa da família, assim, tudo junto, que é a casa 5 do mapa do Brasil, que está em Câncer. Mas a tua casa 5, aonde está? Ali vai mostrar os teus divertimentos, a sua dramatização também, como você vê um filme. Então, a casa 5 é do teatro, do cinema, das artes, da música. A casa 5 é também como você vai criar teus filhos. Então, quando nós perguntamos qual a forma de educar os filhos, olha a tua casa 5. Ali vai ter dados incríveis de como você pode ser um pai ou uma mãe abençoado, porque ali vai falar das suas vocações como pai e mãe. Eu, com filhos, eu tenho um Sagitário na casa dos filhos. Então, eu sou um pai muito independente, eu dou liberdade total para os meus filhos. Faz o que quiser, a hora que quiser, com quem quiser e do teu jeito, desde que não use drogas. E viaje muito. Porque como eu tenho Sagitário na casa dos meus filhos, eu ensinei sempre eles a viajarem o máximo possível. O máximo possível. Porque é o meu mapa. Eu já sentia isso antes de conhecer a astrologia. Então, a casa 5 também, ela fala de como nós podemos amar nossos filhos, ou amar os nossos namorados, namoradas, as nossas parcerias afetivas. Fala da minha identidade com relação às brincadeiras e mostra como eu vou querer brilhar no mundo. A casa 5 fala como eu busco a minha autoafirmação. É associado a energia de leão na casa 5. Então, como que você busca afirmação? Como que você busca aplausos? Como que você se diverte? Como que você brinca? E a casa 5 é o amor também, mas é um amor mais alegre. Daí é o que nós chamamos a casa da paixão, a casa do enamoramento. E a casa 5 também fala características dos nossos filhos. Aí, casa 6, que é a última que eu vou falar, depois eu vou deixar você fazer perguntas para mim. A casa 6 é a casa das nossas rotinas. E quais são as rotinas que nós temos? Saúde e trabalho. Nós temos uma rotina com saúde. Escovar os dentes, no caso, cuidar do cabelo, cuidar da pele.
Tá um friozinho hoje aqui no Guarujá, então eu pus aqui essa malha. E então a casa 6 é a casa das rotinas que eu devo ter com o meu corpo. E também a casa 6 é a casa de como eu trabalho. Então, quando nós olhamos o mapa do Brasil, ele tem na casa 6 leão. Ele tem leão. Então, o brasileiro gosta muito de brilhar profissionalmente. Às vezes trabalha muito com o ego também. Gasparetto falava muito isso, né? Nós trabalhamos, às vezes, buscando aplausos, buscando louros, buscando um salário, um reconhecimento, um funcionário do mês, que você vai ter o quadrinho, o mais importante. Isso é uma característica aqui do Brasil. No meu mapa, eu tenho Capricórnio na casa 6 do trabalho. Então eu sou muito responsável profissionalmente. Mas você tem Capricórnio em algum lugar do teu mapa. Em algum lugar você tem Capricórnio. Se você tem Capricórnio com a espiritualidade, você é muito responsável com ela. Se você tem Capricórnio no teu casamento, você vai ser muito responsável no casamento. Se você tem Capricórnio no trabalho, você vai ser muito responsável profissionalmente, vai querer entregar tudo e mais um pouco. Não vai ter hora para dormir. Eu sempre falo isso com as pessoas que trabalham comigo. Para mim não tem sábado, domingo, não tem feriado, não tem de dia, de noite, mas não que esse corpo-mente seja especial. Você tem Capricórnio em algum canto do teu mapa. E no mapa do Brasil, Capricórnio aparece na casa de número 11. Mais para frente eu falo da 11. Então a casa 6 ela fala do serviço que você vai prestar com o teu trabalho. A casa 2 é do dinheiro. A casa 6 é como você trabalha. A casa 2 é como você ganha dinheiro. Vai falar das doenças também que você pode ter para que você vá se cuidando dos teus pontos fracos, do chamado calcanhar de Aquiles. Vai falar das regras de higiene, das regras de nutrição, vai falar também das crises profissionais ou do sucesso profissional, mas a casa 6 é um aperfeiçoamento. E o Gasparetto falava muito isso, eu concordo muito com ele. Nós temos que ver o nosso trabalho como um aperfeiçoamento daquilo que nós somos. Nós temos que ver o nosso trabalho como uma forma de deixar um legado para o mundo. No Brasil, as pessoas trabalham muito para ter ou algumas vantagens, que não sei se é certo ou errado, mas tem isso, que é o aplauso, falei, o reconhecimento. Às vezes as pessoas trabalham pensando muito mais nas férias do que no trabalho, que é o que o Mário Sérgio Cortella diz quando alguém fala até que enfim é sexta-feira, a pessoa não entendeu nada do que é trabalho, nada. Porque o trabalho é nele que você vai amadurecer, que você vai se aperfeiçoar na vida. Se você não trabalha, pode ser em outra área, mas se você trabalha ali, você tem que colocar a tua energia. E a casa 6, que é uma casa de sacrifício. Não quer dizer que o nosso ego quer ficar o tempo inteiro na praia, em Noronha, na Disney, mas nós temos que cuidar de nós, então a casa 6 é da saúde e temos que ter uma rotina profissional, nunca parando numa zona de conforto. Aí também é a casa de número 6. É uma área onde você tem que usar a habilidade para se cuidar e para trabalhar. E a casa 6 é a casa dos bichinhos também. E eu tenho Capricórnio na casa 6. Então, onde você tem Capricórnio no teu mapa, você vai ser muito responsável. E eu assumo plenamente a responsabilidade por vários bichinhos que eu tenho. Então, olha o que eu estou falando: casas astrológicas, áreas externas da vida, o lado de fora, aquilo que você mostra. Então, aqui eu falei da casa 1 até a casa de número 6. Vou responder perguntas, e em seguida eu vou falar da casa da 7ª à 12ª casa. Mas só recapitulando, o teu sol, que é o teu signo, é o teu ser. A tua lua são as tuas emoções. O teu Mercúrio é a tua forma de pensar. Tua Vênus, forma de amar.
Marte, tua forma de agir. E as casas astrológicas são áreas externas da vida, é o cenário da sua evolução. As casas mostram a sua missão, mostram o teu dharma. As casas astrológicas mostram qual o teu lugar no mundo. Porque às vezes nós nos buscamos muito interiormente, mas é importante entender também que existe um lugar dentro de nós e existe um lugar fora de nós. E esse lugar fora de nós são as casas astrológicas. Meus irmãos, minhas irmãs, eu me concentro bastante aqui, mas de tempos em tempos eu paro para olhar aqui as perguntas. As perguntas estão aqui. Aqui está a câmera, aqui estão as perguntas, e aqui também. Então, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, se alguém quiser colocar um like, um coraçãozinho, se está gostando, para mais pessoas conhecer astrologia séria, astrologia reencarnacionista, astrologia transpessoal, tá bom? Aí eu vou responder algumas perguntas. Deixa eu só arrumar aqui esse tirar um pouquinho aqui, parece que está meio sujo o microfone, a câmera do YouTube. Dei a impressão que melhorou. Bom, vamos lá. Vamos ver. É verdade. Então, o Brasil tem muita injustiça, por isso que ele tem esse ascendente peixes, né? Então tem coisas maravilhosas. Tem até uma moça aqui, a Marinês, falando do SUS. Eu, quando precisei aqui do SUS, da UPA, no Guarujá, as pessoas que trabalhavam lá são maravilhosas, maravilhosas. Levei minha companheira que teve uma crise renal, a Nanda. Nossa, que gente trabalhadora, que gente linda. Mas, ao mesmo tempo, a UPA aqui do Guarujá estava sem luz, porque não pagou a luz. Então, você vê, tem uma coisa brilhante, que é aquele pessoal que trabalha lá, e algo medíocre, que é uma prefeitura que não paga a luz. Então, o Brasil tem essas dúvidas sempre, né? João Paulo, minha questão é o que significa quando o Sol está numa casa de algo que é externo. Aí eu não entendi tua pergunta, João Paulo. O Sol está numa casa astrológica, casa sempre é externa, sempre é do lado de fora, e nunca é dentro. E a casa onde está o nosso Sol é a casa mais importante do mapa, mais importante. A casa 11 eu vou falar já já, eu falo da casa 11 em Touro. Maria Inês, não tenho nada na casa 6, mas tenho Marte Libra no finalzinho encostado na 6. Então está encostado na 7, né? Já está na casa 7. São perguntas mais aqui específicas do próprio mapa. Mas se vocês tiverem alguma pergunta das casas astrológicas, e aí eu respondo mais específico, porque quando o astrólogo, por isso que eu gosto de dar aulas de astrologia, não é? Eu até coloquei aqui no YouTube, se você quiser, no Instagram também, se você quiser ainda, você pode começar nesse momento um curso comigo de formação em astrologia e tarô. Astrologia e tarô. Você aprende os dois juntos, porque aí você vai ser extraordinário. Normalmente, astrólogo não é tarólogo e tarólogo não é astrólogo. Eu vou unir os dois, principalmente com o tarô do Aleister Crowley. São aulas online, ao vivo. Você pode assistir de qualquer lugar do mundo essas aulas comigo, para se formar um grande astrólogo e para se formar um grande tarólogo. Um grande astrólogo, um grande tarólogo. E tudo isso lá na Humana e Amor, né? Humana e Amor, que agora, daqui uma semana, vai ter formação de renascimento, você ser um renascedor, uma renascedora, formação de prosperidade comigo, que é um sábado inteiro comigo, ao vivo, e eu tenho uma formação online também, que vende-se pelo Hotmart. Aliás, tenho várias formações em astrologia. Presencial e online, várias formações pelo Hotmart na área de terapeuta.
Mas, se você vamos continuar aqui falando das casas astrológicas, tá bom? Ah, então, a Maria e o João Paulo insiste na amizade é coisa externa, como isso funciona. Aí, João Paulo, como eu falei, eu vou falar já já sobre isso, porque senão eu estou falando da casa 6, aí eu pulo para 11, aí as pessoas que estão aqui na live vão ficar bravas comigo. E eu não entendi, Maria Inês, infelizmente, se não tem nada na 6, mesmo sendo Capricórnio, eu precisaria olhar o teu mapa, eu não sei exatamente o que você está falando, tá bom? Quando nós olhamos um mapa, tem uma tabelinha, normalmente do lado esquerdo, casa 6 em tal signo. É isso, não importa se tem planeta ou não. Se é isso que você está perguntando para mim, tá bom? O astrólogo, eu sempre falo, eu tenho um cuidado muito grande de não desrespeitar vocês. Porque, como astrólogo, como ser humano, porque quando o astrólogo começa a dar umas pinceladas no mapa de alguém, ele está desrespeitando você. Ah, eu tenho Plutão na casa 8, o que significa? Aí eu vou lá e falo. É uma falta de respeito absoluto, porque eu estou te fragmentando, eu estou te diminuindo. Por isso que quando eu gravo um mapa, são 2 horas e meia de gravação. 2 horas e meia. Eu fico sem voz quando eu gravo os mapas. Porque você merece isso. Então, se eu for um de interpretar o teu mapa, e seria uma honra, são 2 horas e meia eu falando de ti. E eu nem falo de tudo do teu mapa, que é impossível. Aí precisaria de um dia. Mas eu entrego 2 horas e meia de informações para a vida toda, do que eu chegar aqui e falar: olha, eu tenho Mercúrio na casa 1, Otávio, o que que significa? E aí eu vejo você como uma pessoa pequena. E esses astrólogos de quinta categoria, que são horoscopistas, não são astrólogos, são horoscopistas, que têm portais de notícia, principalmente, desrespeitam você. Outro dia eu vi lá tudo sobre Libra, uma pessoa escrevendo sobre o meu signo, falando. Ela fala 10 minutos do meu signo de Libra, tudo sobre Libra. Eu sou muito mais que 10 minutos, e você também. Quando eu tenho alguns vídeos no YouTube que eu falo de Libra, e não falo tudo de Libra, falo da sombra, falo do positivo, de todos os signos, das sombras, do positivo e como ama. Eu falo aproximadamente em cada um desses vídeos meia hora. Meia hora, como Libra ama, Escorpião ama, Sagitário ama. Então, eu nunca posso diminuir vocês. Eu gosto muito de responder a alguma coisa para os meus alunos, para o meu povo, que são vocês. Mas se eu não respondo, se eu não vejo você muito grande, Otávio, o que significa Saturno na casa 7? Uau, você não é isso. Você é muito maior que isso. Muito maior. Ok? Nunca permita que um tarólogo, um astrólogo, um vidente, ou seja lá quem for, fale pouco de você. Nunca permita. Todas as pessoas que te atenderem, um terapeuta, eles têm que documentar a grandeza daquilo que você é. A grandeza daquilo que você é. Se você não se acha grande, eu acho você grande. Ok? Porque quem me segue, quem me escuta, gosta de ecologia, gosta de animais, gosta de espiritualidade, gosta de terapias, então eu consigo ver a tua grandeza. Por isso é que eu não interpreto fragmentos de mapa, porque eu estaria te diminuindo, tá bom? Então vamos em frente. Que é a mesma coisa da Cláudia. Eu tenho Sol na casa 6, Vênus e Mercúrio também na casa 6. Como funciona vários planetas na mesma casa? Isso chama stellium. Cláudio, eu precisaria de uma meia hora para falar sobre isso, ainda mais esses planetas que são tão importantes, tá bom? Vamos ver se numa outra live eu abordo esse tema. Agora vamos falar das outras casas, e quem sabe alguns exemplos aqui que eu der vão servir para vocês. Tomara que sim. Quem está com o mapa aí na nas mãos, vocês vão conseguir entender tudo isso, tá bom? Que eu vou estar falando agora vai ajudar bastante. Então, vamos lá. Falei da casa 6, agora vamos para 7. Casa 7
astrológica. Na casa 5 da astrologia, nós falamos dos nossos namoros. Eu até brinquei numa aula que a casa 5 é dos nossos crushes. Antigamente era tico-tico no fubá. Depois virou amizade colorida. Depois virou ficar numas. Eu adoro esse termo que o Caetano Veloso até pôs numa música, ficar numas. Era como se paquerava nos anos 80. Chegava um para o outro e falava, vamos ficar numas? Aí saiu o numas e ficou o ficar. Então a casa 5 é do ficar e hoje é do crush. A casa 7 é quando um relacionamento é para valer. Então ela é conhecida como a casa do casamento. Mas ela não é só isso. A casa 1 é a casa do eu, do ascendente, como você vai vencer na vida. A casa 7, ela é a casa do nós. Como que eu vou ter intimidade com alguém? Como que eu vou me aproximar de alguém? E a casa 7 é de todo tipo de parceria também. Então, parceria profissional, parceria afetiva, sociedades, pessoas que fazem uma parceria para criar alguma coisa juntos. Eu tenho aquário na casa 7, sou ascendente leão. Aonde você tem aquário no teu mapa, você é muito livre, muito livre. Aí você diz, mas eu tenho aquário numa área do mapa e eu não sou livre. Então você tem que rever os teus valores. Porque o mapa astrológico, ele inclina para alguma coisa, ele não significa. Você tem que ir atrás daquilo que está ali, que é o teu Dharma. Eu estou falando hoje de como você vencer na vida, de achar o teu lugar no mundo. Então a minha casa 7 está em aquário, e eu sou muito livre, muito livre. Eu busco essa liberdade muito, muito grande. E aonde você tem aquário, você é livre. Eu tenho no casamento, na união. E a casa 7 é exatamente isso. Só que não precisa ser casamento, é um relacionamento para valer, um relacionamento profundo. É um relacionamento onde você se torna íntimo de alguém. É um relacionamento onde tem que ter intensidade. E a tua casa 7 vai mostrar o que, que você tem que aprender dentro de um relacionamento afetivo e o que, que você tem que ensinar também. No meu mapa astrológico é uma área muito kármica, a casa 7. Então eu já fui casado 6 vezes, as 6 pessoas, das 6 pessoas, 5 eu tenho amizade, amizade para valer mesmo. Uma foi uma coisa, uma grande dor da minha vida, e é uma área que sociedade, para mim, não dá certo, é o caos na minha vida, que é a minha casa 7. Tem um aspecto kármico fortíssimo, de uma falha minha no pretérito. Nós vemos isso por planetas retrógrados, por aspectos como quadratura, oposições, e é uma área que eu sempre enfrento, tento montar uma sociedade, enfim. E o pior é que eu tinha um sócio, que era o Armando Austrégésilo, quando eu montei a minha primeira escola nos anos 80, que era o Espaço Holístico, depois virou Espaço Renascer Holístico, depois o Tati, depois uma universidade, agora é o Santuário Humano e Amor. Santuário Humano e Amor. E eu tinha um baita sócio, que era o Armando, e a vida nos separou. Se eu pudesse voltar atrás, eu seria sócio dele até hoje, Armando Austrégésilo. Então, a casa 7 são aquelas pessoas que vão te ajudar, que vão te alavancar, e são os relacionamentos mais profundos. Agora, a casa 8, vamos para 8, já é das transformações. É a casa da sexualidade, da morte, do renascimento. É a casa da psicologia. É uma posição boa na casa 8 cria grandes astrólogos. A pessoa tem interesse no psiquismo, na alma. Os melhores terapeutas têm uma posição forte na casa 8. E a casa do sexo. Sabe, quando eu gravo um mapa astrológico, eu falo uns 10 minutos da sexualidade da pessoa. Porque às vezes eu tenho ou eu vivo uma sexualidade que não é minha, que é imposta a mim. E às vezes é uma sexualidade que eu nem imagino que existe uma outra forma de viver aquele elemento da sexualidade. Então eu gosto de aprofundar a casa 8, que mostra também como que eu vou morrer para situações da vida, como que eu vou renascer,
Como que eu vou ultrapassar limites, sabe? Eu preciso deixar uma coisa para trás. Então, a casa 8 é a casa do desapego, do deixar para trás. A casa 8 do Brasil, ela está em Libra. Ela está em Libra. E a casa 8 ela está relacionada com as heranças, com aquilo que eu vou receber, às vezes, de uma ação judicial, mas principalmente é da reencarnação, de como eu vejo a morte, como eu penso em relação à morte, o que que eu preciso matar na minha vida. A casa 8 é a casa do orgasmo, que é uma pequena morte. Algo em mim morre quando há o orgasmo, ainda que seja por alguns segundos. É a casa de como eu vou me tornar livre do passado. Então, sabe aqueles momentos que a gente precisa dar uma grande reviravolta na nossa vida, uma grande mudança na nossa vida, é na casa 8 que nós vamos ver como, ok? Eu tenho casa 8 em peixes. Então, sempre que eu quero renascer na minha vida, eu faço um ritual da religião antiga. Qual que é a religião antiga? É a Wicca. Eu adoro rituais wiccanos. Eu uso até uma deusa aqui. Deixa eu mostrar para você, que é essa daqui, que é a deusa do amor. Então, eu faço um ritual pensando nessa deusa, puxando energia dessa deusa dentro da tradição da Wicca, que eu sou sumo sacerdote wicano. Aliás, em 2022, eu estou iniciando, deixa eu pôr a figura aqui, estou iniciando uma série de formações, né, de sacerdotes wiccanos, que eu adoro. A Wicca, a Deus, a natureza. A casa 8 fala muito sobre isso, sobre aonde você se sente em casa. E é como você vai usar a tua força sexual e como você vai renascer em vários momentos da tua vida. Então, se você tem a casa 8 em Virgem, você vai renascer no trabalho. Casa 8 em Câncer, você vai renascer em situações de família, que é Câncer. Casa 9. A casa 8 também, às vezes a pessoa tem um envolvimento sexual com alguém, sem maiores intimidades. É na casa 8 que nós olhamos. Agora, a casa 9, que é a casa da viagem, das viagens longas. Lembra, a casa 3 são viagens curtinhas. Casa 9 é o estrangeiro, estudar fora, morar fora, é as tuas filosofias de vida. O que você pensa da vida? A casa 9 que vai falar. É também as religiões, a religiosidade, seja ela qual for a tua religiosidade, e a casa 9 é dos estudos para valer. Eu considero o que eu ensino, astrologia, tantra, renascimento, com Ananda, formação de terapeuta, eu considero casa 9. Pelo meu mapa, fica muito claro que eu nunca posso dar formação terapêutica, nem de astrologia, nem de tantra, michuruca, pequenininha, de qualquer jeito. Eu gosto de trabalhar com formações longas, que eu chamo de formações premium, que te oferece muita coisa. Casa 3 são formações rápidas. Casa 9 são as formações longas. E é a casa do conhecimento. Não, perdão, a casa 3 é do conhecimento, a 9 é da sabedoria. O mapa do Brasil tem a casa 9 em Escorpião. Então, as filosofias aqui, há uma confusão. Você vê coisas que envolvem padres, religiões, não fica muito claro qual é a filosofia do Brasil, como o americano, que é protestante, como os australianos, que são mais arborígenos, os africanos, que são mais dessas tradições incríveis, né, que originaram o candomblé, a umbanda. Aqui a filosofia fica muito confusa. E como nós temos escorpião na 9, as faculdades, os ensinos superiores também ou são muito bons ou são muito ruins, muito ruins. Então fica oscilando. E a casa 9, ela tem uma relação com essa sabedoria, com as viagens, com as leis. Então, a casa 9 do Brasil está Escorpião, é a justiça no Brasil. É uma justiça que pune.
Eu vivo falando isso. Aqui a justiça está sempre punindo, 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 não conserta, não educa. Você pega país como a Noruega, o Japão, as prisões são tudo vazias, porque as pessoas são educadas quando fazem alguma coisa errada. E aí não fazem de novo. Aqui, quando alguém erra, pune mal feito, e aí a pessoa volta a fazer. 80%, parece 82% de pessoas que cometem crimes quando saem ah, dos presídios voltam a fazer crimes piores, porque a nossa justiça está em Escorpião, que é a vingança. Escorpião tem coisa bonita também. Então, a casa 9, para onde você quer viajar? Você precisa viajar? Você precisa estudar fora? Qual a tua filosofia de vida? O que você pensa da vida? Essa é a casa 9. Casa 10, essa casa é muito importante no nosso mapa, chama Meio do Céu. Quando nós olhamos o mapa, está lá em cima a casa 10. Onde é que está a tua casa 10? Pega teu gráfico aí, olha, tua casa 10. A casa 10 é o que nós vamos deixar para o mundo. São as nossas ambições. E tem pessoas que têm ambições que não têm relação com ela. Sabe? Nós precisamos viver a nossa vida, não a vida do outro. Nós temos que agradar a nós temos que apoiar a nós mesmos. Nós temos que viver as nossas utopias, não a dos outros. E a casa 10, que se ser, no teu nascimento, se você olhasse para cima, você ia ver qual o teu objetivo de vida, para onde você tem que caminhar, passo a passo. E a casa 10 é a casa do pai secundário, quer dizer, o pai mais importante é a casa 4, já falei, e o pai secundário a 10. Mas é a casa das tuas ambições. O que você quer conquistar no mundo? Quais são as tuas realizações? Quais são os teus talentos? A casa 10 é linda porque ela mostra os teus talentos. Uma casa 10 em câncer, teu talento é se emocionar, é cuidar das pessoas, teu talento é agregar as pessoas, fazer meio que uma família. A casa 10 também é o padrão social, o que você quer mostrar para a sociedade, mostrar para o mundo. E é uma casa de caminhada. Então, não é uma casa que se realiza rápido, nem a 10, nem a 11, nem a 12, que eu vou falar depois. Sabe, às vezes a gente escuta o nosso mapa, sou muito abençoado, porque as pessoas que eu faço mapa astrológico, eu falo, se você não gostou, você pede dinheiro de volta. E a maioria se identifica muito com o meu mapa. Só que, quando alguém se identifica com o mapa que eu faço, outra pessoa, é porque você está cumprindo com o seu papel. Você está cumprindo com o seu papel. Por exemplo, casa 10 em Áries, qual é o teu papel? Sempre está começando alguma coisa nova na vida. Eu estou 30 anos no mesmo trabalho. Não, 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 não. A tua jornada social é começar muitas coisas novas, é plantar sementes. Você tem Áries no teu mapa em algum lugar. Em algum lugar você tem Áries no teu mapa. E nesse lugar você não pode parar. Você não pode estacionar. Você tem que sempre pôr muita energia ali. Sempre começar alguma coisa nova, uma nova jornada, enfim. A casa 10 é uma casa que mostra como o mundo vai te ver socialmente, se você vai ser aplaudida no final da vida ou não. É a nossa reputação, são as nossas ambições também. O que nós ambicionamos na vida é a casa 10. E a casa da autoridade, como eu exerço a minha autoridade. É a casa de tudo aquilo que é estabelecido e daquilo que você vai construir na tua vida. Muita gente jovem me vê. O que você quer construir na tua vida? Eu construo a minha escola, que hoje é o Santuário Humano e Amor, desde os 27 anos de idade. Só que antes era uma universidade, agora é Humano e Amor. Então, eu estou construindo isso, e chega no momento que você tem que alcançar esse pico da montanha, que é a casa 10. A casa 10 é uma montanha que você vai subindo. É a casa também de uma evolução pessoal, profissional, financeira, familiar. A casa 12 fala da minha evolução
espiritual. Vamos lá, casa 10 do Brasil encontra-se sobre o signo de Sagitário. Então, tudo para crescer, tem tudo para ser, sabe, a coisa mais linda do mundo, mais maravilhosa do mundo. Mas como somos ascendente peixes, o Brasil consegue reunir ascendente peixes. Muitos veem o Brasil como ascendente aquário, eu vejo como ascendente peixes. O Brasil consegue reunir os piores políticos do mundo. E eu não estou falando de ninguém, tá bom? De ninguém. Não pense que eu estou falando desse ou daquele ou daquela. Eu falo de todos. A casa 10 é da política, casa 10. A casa 10 do Brasil está em Sagitário. Sagitário é um signo lindo, mas é o signo da mentira. Não porque ele gosta de mentir, ele exagera. Tá? Todo signo tem uma parte boa e uma ruim. Todo. Sagitário, a parte boa é essa expansão, espiritualidade, otimismo, honestidade. Mas quando nós pegamos o Sagitário ruim, é o signo mais mentiroso do zodíaco. Sagitário e Gêmeos. Mas o bom é o mais verdadeiro. E o Brasil tem politicamente Sagitário. Então prometem tudo e não cumprem nada. Sabe, o mestre Osho, ele falava assim, os políticos são o lixo do mundo. Você pega qualquer país do mundo, qual é o lixo daquele país? Pega a Rússia, por exemplo, que tem uma beleza incrível, né? Aquela parte da Ásia, Europa e a Ásia. Qual é o lixo da Rússia hoje? Essa guerra, essa confusão, que é feita por quê? Por políticos. Então, a política é o lixo do mundo. E no Brasil tem Sagitário. Onde tem Sagitário no teu mapa, ali tudo é muito grande. No teu mapa. Então, o Brasil tem coisas muito grandes de beleza. Mas quando entra na política, é muito grande o lixo político que é esse país, tá bom? É claro que existem exceções, tá bom? Existem exceções. E eu não me envolvo com isso. Respeito, amo vocês. Eu falo que eu não brigo nem com política, nem com religião, e não brigo nem com quem é vegetariano ou vegano. Tá bom? Eu defendo o veganismo, o vegetarianismo, mas se você não é, eu te respeito. Você pode ser meu aluno, você pode ser meu irmão, ok? Voltando às casas astrológicas, que é o tema de hoje, áreas externas da vida. Signo dentro, casas fora. Já falei de 10 casas, agora casa 11. É a casa dos amigos, dos grupos. Então, se a tua casa 11 tem um planeta forte lá, um sol, que é o que me perguntam, você tem que ter muitos amigos, muitas pessoas próximas de ti. Ah, Otávio, mas eu não tenho muitos amigos. Ou eu que sou de Libra, demorei muito para ter um relacionamento afetivo com intimidade. Quando você olha o teu mapa é um projeto de vida que você tem que pôr energia naquilo. Você tem que colocar força naquilo. Então, casa 11 é muito bonita, porque é dos amigos, dos grupos, de escolhermos pessoas que eu vou me dedicar a essas pessoas. Eu tenho uma amiga, duas que são de Aquário. Aquário é o signo da amizade. São minhas melhores amigas, né? A Padma, que dirige o grupo de Ânima Soma comigo na Humana e Amor, é um grupo de terapias haitianas, a Padma e a Vilma. Essas duas são amigas, sabe? Então, a casa 11 é isso, é a casa dos amigos. Casa 7 é casamento, casa 11 é amigos, é fraternidade, são grupos, são clubes também. A gente vê um time de futebol, na casa 11 é como você vê o futebol, que é um clube. E a casa 11 é dos planos para o futuro. Ela fala que você sempre tem que ter ideais para o futuro, pensar no futuro, sempre estar fazendo planos. A casa 11 também é uma casa de quando você vai se unir numa organização para fazer desse mundo um mundo melhor. Como que nós poderíamos fazer desse mundo um mundo melhor? Então, é a casa 11 que vai mostrar essa energia. Se você tem leão na casa 12, você tem que fazer as pessoas brilharem. Por exemplo, você pode ser um diretor, uma diretora de teatro, para ensinar pessoas a brilharem. No mapa do Brasil, a casa 11 dos amigos está em Capricórnio.
Então, o brasileiro, nós somos muito legais como amigos. Olha que bacana isso. É uma área muito boa do mapa do Brasil, a casa de amizade e de espiritualidade também. Espiritualidade também. A casa de sociedades do Brasil é bem legal, do mapa do Brasil. Pena que o Brasil não faz muitas parcerias, né, com o exterior. Ou se faz, eu não sei, porque daria muito certo fazer todo tipo de parceria com outros países, enfim. E a Casa 11 fala, então, sabe, dos seus ideais humanitários, o que, que eu vou fazer para o mundo, o que seria para mim um mundo melhor, qual o meu sonho de um mundo melhor, tá bom? Se você tem Sagitário, você vai ser muito verdadeira com os amigos, tá? Eu quero reforçar bem isso. É importante que quando a gente estude mapa que a gente escute, né, o que é dito. A nossa mente, ela tem uma capacidade de olhar o negativo. Então isso acontece muito com o escorpião. Todo mundo fala, escorpião é ciumento, é vingativo. Não é nada disso. Então eu falei agora, em Sagitário, ele pode ser o mais verdadeiro ou o mais mentiroso. Só que a gente ouve, né, ouve de um jeito diferente. Otávio falou que o Sagitário é o mais mentiroso. Não, eu não falei isso. É a nossa mente que interpreta isso. Ele pode ser o mais honesto. Minha mãe é de Sagitário, eu nunca vi. Minha mãe é muito honesta, ela é sagitariana, muito honesta. Ela sempre me ensinou, não roube um clips. É, eu tenho uma coisa, esses dias falei com. Eu tenho alguns alunos que fazem formações comigo, é muito raro isso, e saem sem pagar. Mais informações de Tantra, é impressionante isso. Porque o Tantra ele tem muita luz e muitas sombras. Muitas sombras. E eu já percebi que pessoas que vêm estudar Tantra, ou eles têm muita luz ou têm muitas sombras. E o que tem de pessoas que se formam comigo e não nem se dão o trabalho de pagar o curso, usar o papel higiênico, água, receber uma iniciação. É claro que eu tiro a iniciação. Mesmo que eu tenha dado, eu tenho quando você quebra com uma tradição, você sai dela. E no Tantra acontece isso, uma desonestidade ímpar, e também muita luz. Só que muita gente vai falar, o Otávio está falando só que todos os terapeutas que estudam Tantra são desonestos. Não, a cada 50, um ou dois, assim, não tem gratidão, não tem assertividade, não. Mesma coisa, todo signo tem uma luz e uma sombra. No Brasil, o Sagitário, do mapa do Brasil, que está ali na casa 10, né? Ah, não, esse eu já falei até, mas vamos imaginar Sagitário na casa dos amigos. Você pode ser a pessoa mais honesta do mundo, como minha mãe era. Ela me ensinou nunca deva nada para ninguém, nunca. Tenha muita gratidão. Minha mãe me ensinou isso. Nunca pegue um clips do banco, porque eu já trabalhei em banco. Nunca pegue um palito, eu ouço ela falando isso. Mas eu também encontrei uma pessoa de Sagitário muito desonesta na minha vida. Foi uma, teve milhões de honestas. Escorpião é muito ciumento, mas a maioria, quando corta um relacionamento, não quer nem saber. Um ou outro é vingativo. Então, nas casas astrológicas, todas elas, você tem todos os 12 signos no zodíaco, todos os 12. E em cada casa do teu mapa, você vai ter uma parte positiva ou uma negativa. Você escolhe. Você escolhe. Então, você, Sagitário, você pode ser a pessoa mais honesta do mundo, ou você pode ter a desonestidade, porque é um oposto. Libra, que eu sou de Libra, eu posso ser uma pessoa que vive em função do amor, ou eu posso ser uma pessoa que só quer saber de conquistar para depois largar, que é a pior coisa de Libra. Eu vou um dia dar uma aula das sombras do signo para você. A pior sombra do libriano, que é a minha sombra, é conquistar para depois rejeitar. E você pode falar para mim, mas eu não sou assim. Eu sei disso. Eu sei disso. Todos têm o positivo e o negativo, tá? Isso chama as sombras do signo.
Então, na casa 11, se você tem Sagitário, você vai ser muito verdadeiro, muito amigo, muito próximo. Se você tem Touro na casa 11, que foi me perguntado várias vezes sobre isso, você tem que ter afetuosidade, carinho, você tem que ter segurança com os amigos. Só que isso é um projeto de vida. Otávio, eu tenho Touro na casa dos amigos e o Sol lá, mas eu não tenho amizade, não desenvolvi isso. Pois bem, desenvolva. Eu aprendi a amar só com mais de 50 anos, que a missão do Libra é o amor. E eu aprendi a amar com intimidade com mais de 50 anos só. Depois, a casa 11 fala também das coisas diferentes nossas, esquisitas, originais, inventivas. Fala daquilo que eu sou único, é a casa 11, que é o meu jeitinho único, que ninguém tem. E agora a casa 12, antes de responder perguntas, não é? A casa 12 ela é incrível, porque ela é a síntese do mapa. A casa 12, primeiro, que o signo que está na tua casa 12 é o teu ascendente de vida passada. Eu tenho casa 12 em Câncer, eu fui de ascendente Câncer na última vida. Então, a tua casa 12, você vai ter teu mapa, você vai olhar, a tua casa 12 era o teu ascendente de vida passada. Então, a casa 12 tem muitas coisas, características que eu preciso abandonar, tirar da minha vida. Abandonar, abrir mão da casa 12. E é um ponto difícil, porque a casa 12 ela é 880. É a casa, por exemplo, da espiritualidade, mas é dos vícios. É a casa do amor próprio, do amor à humanidade, mas é a casa do absoluto egoísmo. A casa 12 é a casa da mediunidade ou da descrença. A casa 12 é a casa que tem uma relação meio com a energia pisciana, e o Brasil tem aquário na 12, isso é muito bonito, porque tem uma espiritualidade, tem algumas cidades, né, umas coisas horrorosas no Rio de Janeiro, de intolerância religiosa, mas comparado com outros países, o Brasil tem um pouco de cada religião. Eu mesmo sou um espiritualista independente. Isso eu não encontro em outros lugares do mundo. Uma pessoa que aceita várias formas de espiritualidade, como eu e talvez você. Mas a casa 12, ela fala muito de como nós vamos morrer. Não é a idade, mas o que eu vou estar fazendo, como eu vou estar. Que seria também uma missão. As casas é como eu devo viver. Como eu devo viver. Então, casa 12 em Libra, você tem que, no final da vida, você tem que estar amando muito. Casa 12 vamos ver um outro aqui já, casa 12 em Câncer, que é o meu, criar uma família cósmica, uma família de irmãos, de amigos, é o que eu faço na minha escola, no Santuário do Amor. A casa 12 é a casa do se desfazer, é a casa da iluminação, dos amantes, das amantes, daquilo que é escondido, dos amores platônicos também, é a casa das adversidades, das perseguições, é a casa das UTIs, das doenças graves. As doencinhas é a casa 6, a casa 12 é das doenças graves. Quando nós fazemos mapa, nós não falamos isso, nem temos como ver. Nós só falamos os pontos que a pessoa tem que se cuidar. Porque a casa 12 mostra como vai ser tua partida daqui. Vai ser com fé, vai ser com dor, vai ser com indignação. A casa 12 é onde a gente reconhece o nosso fracasso. A minha casa 12 está em Câncer. Então, o meu fracasso é com família. Eu não sou uma pessoa muito ligada em família. Aliás, eu não sou nem um pouco ligado em família, nem um pouco. Então, a casa 12 mostra um ponto fraco nosso, uma área muito debilitada também. E como ela fala do final da vida, a casa 12 diz: se a tua vida for bela, o final da tua vida vai ser muito belo também. Dá para entender isso? Você tem que ter uma vida bela. As casas astrológicas que eu estou ensinando aqui, está falando como você viver o que tem que viver na vida exterior. E se a tua vida exterior for bela, você vai ter um final de vida belo. Os planetas, eu sou de tal signo, tal Lua, tal Saturno, tal Júpiter, tudo isso é dentro. As casas é que eu estou falando, falam de fora. E é interessante porque a casa 12 fala como você vai meditar, do teu misticismo, da tua fé.
da tua intuição, fala muito do nosso inconsciente, de uma chamada mente cósmica, do inconsciente coletivo, fala dos nossos sofrimentos mais íntimos, coisa que eu não conto para ninguém, para ninguém. A minha casa 12 está em câncer, eu tive muito problema com meu pai, né? Com a minha mãe, não. Com a minha mãe sempre foi tudo muito fácil, muito tranquilo. Mas com meu pai, muitas dificuldades, muitas limitações que eu tive que desapegar, que eu tive que soltar. E a casa 12 são coisas que eu quase não conto para ninguém, dessa relação minha com a figura do meu pai. E a casa 12 vai falar muito de quais são as melhores meditações para você, as melhores práticas de espiritualidade, enfim. E é isso. Então, e a casa 12 fala muito da nossa última vida, da última encarnação. E fala o que eu preciso deixar para trás da última vida. Abandonar, esquecer. A lua astrológica, que eu não vou falar hoje, a tua lua astrológica hoje é o teu signo de vida passada. Então, pega a tua lua, olha no teu mapa, onde está a tua lua? A tua lua hoje, no teu mapa, é teu signo de vida passada. Otávio, mas eu tenho a lua em aquário e sou de aquário. Você está repetindo vida. Isso não faz mal. Às vezes a alma morreu muito cedo, a alma não teve um cenário adequado para se desenvolver, para amadurecer. No cosmos não tem idade. É que a gente vê a morte como um castigo, né? Como uma coisa terrível. Mas não existe no cenário de vida e morte é um castigo, é uma continuidade. Como se fala no budismo, a gota volta para o oceano, como nós morremos. Em vida passada eu era de leão. Eu tenho muito traço de leão, muito traço de leão. Muito, muito, muito. E hoje eu sou de Libra. Então eu sempre tenho que lembrar que eu sou de Libra. Em vida passada eu era de leão. E o maior mestre da minha vida em coisas do mundo foi o Gasparetto, que era leão ascendente leão. Eu olhava para ele e falava, uau, Gasparetto, como eu admiro, como eu me encaixo, como eu não sei o quê. E sempre tive essa admiração por ele, né? Pelo Gaspar, porque ele era muito leonino, mas eu sou de Libra, eu não posso ter a luz dele. Então, a sua vida, teu signo de vida passada é a tua lua hoje é teu signo de vida passada. E a tua casa 12 hoje, que é essa que eu falei, tua casa 12 hoje, é o teu ascendente de vida passada. E depois, num outro momento, eu vou falar dos nódulos lunares, que falam do signo que você mais foi, o que você menos foi. Vamos continuar essa viagem. Mas entender as 12 casas astrológicas para o astrólogo, para o tarólogo, é fundamental. Decorar as 12 casas, e porque nós vamos interpretar mapas olhando as casas, nós vamos colocar o tarô em cima de 12 casas astrológicas, lembrando, por exemplo, que eu ensino você a usar a astrologia junto com o tarô. Você colocar os arcanos do tarô em cima de um mapa astrológico. Isso é muito abençoado. Deixa a tua pergunta aqui. Pessoal, vamos ver agora as perguntas aqui. Quem está gostando, se vocês quiserem colocar um like aí, se for importante. Vamos lá. Maria Inês. Você poderia responder quando não tem nenhum planeta na casa ou vários planetas? Poderia, mas não hoje, Maria Inês. Mesma coisa que eu falo. Quando tem muitos planetas numa casa astrológica, eu precisaria de uma meia hora para falar disso, senão eu trato mal vocês. É lógico que eu posso já antecipar que no mapa astrológico as casas que têm mais planetas são as mais importantes. E a casa que tem o Sol, mais importante ainda. Ana Paula, você está gostando tanto, você já fez mapa astrológico comigo? Quem se apaixona por astrologia, vocês poderiam fazer o mapa comigo, podiam dar de presente no Natal. O mapa astrológico é muito acessível o valor, ele custa 290 e pouco, mas você pode pagar em 12 vezes, 12. Não chega a 300 reais, você paga em 12.
e é para a vida inteira esse mapa astrológico, para a vida inteira. Eu quero que você faz um mapa comigo hoje, quer fazer o daqui a um ano. Não faça, porque eu entrego muita coisa. Não tudo, mas entrego muita coisa. Outro dia até uma moça falou, o Otávio fala que entrega muito, mas não entrega aspecto, fazendo uma crítica. Né? Eu gravei o mapa dela 2 horas e meia. 2 horas e meia. Mas ela queria que eu falasse de outros aspectos, mas aí tudo não dá, não é? Tudo não dá. Como eu tenho horror à ingratidão, horror, o que mais me incomoda é a ingratidão. Para situações assim, eu digo, vá de retro. E falo para você também, não fique perto de pessoas ingratas. Fuja dessas pessoas. Então, se vocês quiserem fazer o mapa astrológico, no YouTube tem aqui o site, né? E no Instagram, vocês sabem, é só pedir, vocês podem parcelar, podem negociar. Eu tenho dado poucas aulas ultimamente, eu estou recriando a minha escola, eu tenho gravado muitos mapas. E quem quer ser um astrólogo, uma astróloga, ao vivo e online, o valor também é muito acessível. Vamos ver. Perla, minha mestra sempre dizia: o mapa natal é uma grande costura, não se pode dividir pedacinhos. Também concordo. Que lindo que é a visão da tua mestra. O mapa fala de nós, e nós somos inteiros. Nós devemos desenvolver aquilo que é chamado de indivíduo, aquele que não se divide. Eu acho que o mapa, Moni, é R$ 290, uma coisa assim. Mas você pode parcelar em 12 vezes. Então fica um valor bem acessível. E ele é gravado. Eu gravo e você vai ouvir esse mapa a vida toda. Você já estudou com Adhemar Ramos? Sim, Ruth, foi meu mestre da eubiose. Eu já não sou tão jovem assim. Adhemar Ramos foi antes do Newton Schultz, que é meu irmão, deu aula na minha escola, na Humana e Amor, mas eu estudei com Mário Paciente na eubiose, que foi o mestre do Adhemar Ramos, Mário Paciente. Não, o mapa não é 600, não. 600 você pede 2, ainda ganha o terceiro. E Revolução Solar eu não faço, Ana Paula, no momento. Ano que vem eu vou fazer, que são previsões. Aí eu faço a Revolução Solar com o tarô em cima. João Paulo, você falou meu exemplo na 11, mas já tive muitos amigos. Hoje não tenho mais quase nada. Tem que ter, João Paulo, tem que ter. Você tem que buscar ter amigos, você tem que buscar encontrar as pessoas. É o nosso Dharma. A casa que está o Sol, Ana Paula, João Paulo, a casa que está o teu Sol astrológico é a mais importante de todas. Tá bom? É a mais importante de todas. Então, tem que pôr uma energia ali. Gostei muito de você poder explicar sobre o círculo interceptado. Então, Rosângela e Dust, né, acho que fala. Eu não tenho como falar isso aqui, tá bom? Hoje eu estou falando uma geral. Não posso falar de signo interceptado nem de escorpião na 11. Você viu tudo que eu falei das casas, de todas as casas astrológicas? É importante entender todas, né? Onde você tem escorpião no mapa, então não importa a casa que seja, se é 11, 10, 7, 5, você tem que ser muito profundo, muito para valer, você tem que falar a verdade, você tem que ser intenso, você tem que ser sério. Estou falando aí. Vai ouvindo. Você tem que ser contundente. Aonde tem escorpião no mapa, muita coisa morre para depois nascer de novo. Tá? Morre para depois nascer de novo. Então, todo mundo tem todos os signos no mapa, tá bom? Que mais de perguntas? Façam perguntas para mim sobre a casa, sobre as casas astrológicas, senão nós vamos encerrar essa lição aqui. E se vocês quiserem, olha, eu tenho dado 3 aulas, 3 cursos online, ao vivo. Daqui a pouquinho vai começar um curso de formação em sacerdotes wiccanos, que eu vou ensinar o que eu aprendi na Rosa Cruz, na Eubiose, no Colégio dos Magos, nas Ordens do Crowley, o que eu aprendi na Wicca, que eu sou iniciado na Inglaterra, na Ordem de Gardner, que é a Wicca tradicional. De quarta, eu estou dando uma formação de psicoterapeuta holístico online e de
Quinta, formação de tarô com astrologia, abordando mais o tarô do Crowley, para você ser um baita tarólogo e um baita astrólogo junto, tá bom? Se vocês quiserem, entre em contato com o site. Quando a pessoa nasce no último grau da casa, considera as duas, só vendo o mapa. Esse tipo de informação é perigosíssimo eu dar. Porque se eu der, vai ficar gravado no YouTube e alguém vai interpretar que é sempre assim, e não é. Nós precisamos ver aonde a pessoa nasceu. Tanto que tem mapas que eu faço e eu peço para a Miriam, minha irmã, minha amiga, minha secretária, eu falo, Miriam, liga para a pessoa e pergunta se ela se identifica com o mapa. Porque às vezes a pessoa pede um mapa e está na hora da mudança, certinho na hora da mudança. Ela escuta o mapa e fala, esse mapa não é meu. Aí, no meu caso, ela entra em contato e eu faço outro, sem cobrar nada. Porque, às vezes, 1 grau, 2 graus, que são minutos do horário de nascimento, mudam tudo no mapa. E, às vezes, isso é mais interessante ainda. Às vezes, você tem um mapa que você não sabe se nasceu às 8 da noite ou 9 da noite, mas tanto faz. Então, tem horas que são horas de mudança. É como pessoas que nascem no último dia de um signo. No último dia. Ela é daquele signo ou é do outro que está chegando? Então, precisa ver a hora, precisa gravar, interpretar o mapa da pessoa e conversando com ela, a gente vai entender se considera as 2 casas, se considera uma casa só. Cada caso é um caso diferente, né? Tá, então, só que João Paulo Gasparetto, ele era de Leão, você é o oposto de Leão, você tem Sol na casa 11. Nem todo o Gasparetto não precisava de ter muita gente por perto dele, e nem de correr atrás das pessoas. Só que nem todo mundo é o Gasparetto, nem todo mundo é o Adhemar Ramos, nem todo mundo. Existem pessoas que vêm para esse mundo para viver amizades. Tem outras que vêm para esse mundo para viver solitárias, como é o meu caso. Cada caso é um caso. Inclusive, quando eu ensino astrologia ou gravo um mapa, eu tomo muito cuidado de não dar minha opinião. Muito cuidado. A minha opinião é só uma opinião. Eu não posso fazer uma pessoa, o terapeuta nunca pode guiar uma pessoa para ser aquilo que ele, terapeuta, quer. Ele tem que ter uma neutralidade muito grande. Cláudia, quem não tem planetas nas casas? Então, Cláudia, não sei te dizer, mesma coisa. Quando a gente vê casas vazias, a pergunta é: qual o teu signo? Onde está a tua Vênus? Onde está o teu ascendente? O astrólogo, isso eu repito tanto aqui para vocês, ele sempre tem que ver o mapa inteiro. Ele não pode olhar um pedacinho e falar é tal coisa. É como um médico, né? Você vai lá, estou espirrando, o médico já fala é tal coisa. Não, ele vai querer saber desde quando. Está com tosse, está com febre. Quem não estuda astrologia poderia responder a pergunta da Cláudia. Se bem que é bem difícil mesmo, né? Porque imagina que eu respondo uma coisa errada para você, Cláudia. Vamos imaginar que você me respeite, que você me considere, e eu falo assim, não, você não precisa compensar isso. E o karma é meu se eu errar. E se eu falar sim, você precisa compensar, o karma é meu. Por isso que todo astrólogo, todo tarólogo, todas as palavras dele tem que ser muito medidas. Todo terapeuta, porque nós podemos gerar um desastre na vida das pessoas quando eu falo alguma coisa errada. Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras. Maria Helena, gratidão aqui pelo teu elogio. E, pessoal, muita gratidão por vocês estarem aqui comigo. Eu vou fechar essa nossa conversa aqui. Vou me sentir muito honrado se em algum momento vocês quiserem estudar astrologia comigo, fazer um mapa comigo, muito honrado mesmo. E eu encerro essa live. Vou pedir se vocês puderem colocar as mãos no coração e nós vamos fazer o Pai Nosso em aramaico para criar uma energia bem positiva nesse país, nesse planeta, dentro e fora de nós, nesse momento tão conturbado, né, que nós estamos agora. Pai Nosso em aramaico, como Jesus nos ensinou.
Avum de Bashmaya, Metkade Shimor, Teitei Malkuta, Nehwei Tziviana Aikana de Bashmaya Afbahara, Welatasla Memizyuna, Welatasla Membisha, Mitu de la Remalkuta, Wahaila Watesbutha, Roland, Almin. Amém. Gratidão.